Mas o que você perguntou, né? Você falou assim, depois de passado tudo isso, como que eu começo a treinar? Aí a Grazi trouxe o tema da liderança situacional e aí desenrola um fio. Mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, muito importante, a gente tem que treinar e preparando os nossos líderes, tal, com base em tudo que a gente falou. Mas tão importante quanto isso é retê-los. Sim. Em um mercado aquecido, onde tá faltando gente, eu tô desenvolvendo, como eu retenho os meus talentos? Aí quando você pergunta pros donos, ou mesmo pros líderes, por que os funcionários saem? Muitos deles sabem na ponta da liga, saiu por causa disso, saiu por causa daquilo, ou acha que é por causa de R$300. Não é, tá? Isso não é por causa de R$300. Tem muitos motivos reais que a pessoa sai. Só que uma pergunta que a gente sempre volta pros donos é, legal, você sabe por que eles saem? Você tem que reter. Quais são os motivos que você dá pra ele ficar? Em um mercado aquecido, entendeu? Então, a gente tem sempre que ter essa noção. Quais são os motivos que você dá pro seu líder que tá treinado, que você conversa com ele mês após mês, de indicadores, habilidades de liderança. Por que ele vai ficar na sua empresa e não vai pra outra? Sim. Cara, isso aqui eu adoro. Eu adoro esse assunto aqui, é muito bom, porque vou conectando com as coisas que a gente já passei também, sim, né? Aqui, nesses anos aí na Moonflag. E assim, a gente é o louco dos rituais lá, né? E assim, então a gente faz muito, né? Tem ali... cara, e assim, uma coisa... quando a gente estava iniciando lá em 2020, em 2021 a gente começou com essas paradas dos rituais semanais. 2021. Então, na época, imagina, a equipe tinha 5 pessoas, né? E aí eu comecei, falei, cara, beleza, eu tava no comercial, só que eu também acompanhava algumas áreas operacionais, normal. Falei, cara, preciso ter pelo menos uma reunião por semana com a galera pra gente alinhar o que tem que ser feito na semana. Show. Aí começou. Aí era a equipe de performance, site e tal, fazer uma reunião por semana. A primeira reunião, você que tá me vendo aí, a primeira reunião ela não tem sentido nenhum, parece. Papo de louco, papo de louco. Tipo assim, caramba, mano, será que eu tô fazendo o que da minha vida? Tipo assim, tava todo mundo trabalhando, eu parei a galera aqui pra falar o que vai ser feito, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Você fica meio assim, tipo, cara, as primeiras reuniões parece que não faz sentido. É muito doido, cara. Você não vê muito valor. Exato. O que o cara tá me vendo aqui, eu tenho certeza que o cara tá pensando, nada a ver, velho. Vou parar o tempo da galera que tem que fazer o imposto pra fazer reunião. Ficar com blá blá blá. Eu sei porque eu sou esse cara que pensava desse jeito. O cara cético, o cara que fala, mano, todo mundo já sabe o que tem que fazer, cara, vai embora. Entendeu? Não tem que ter isso. E é engraçado, porque realmente, nas primeiras reuniões, você não vê sentido. Você não vê sentido. Tem muito que contribuir, você não tem histórico. Então, assim, só que é muito louco. E aí, assim, tudo que vocês falam na minha cabeça faz muito sentido, porque como você vai fazendo, você vai fazendo. Aí daqui a pouco aquela conexão que com pessoa X já não era tão próxima, começa a ser mais próxima. Aí daqui a pouco, daquela reunião que às vezes tinha uma razão de ter de ser trabalhador operacional, sai uma ideia de uma nova implementação. Sai uma parada, tipo assim, que a gente viu um case de sucesso, vamos replicar para outros. É o tipo de coisa que não aconteceria com cada um trabalhando na sua baia ali ou na sua mesa. E aí você começa a ver um valor para isso, maluco. Assim. E aí eu comecei a fazer uma parada, isso vai um tempão, nem me lembro. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito legal e tal. Falei, beleza, como é que começa a minha semana? Minha semana começa com a reunião às 8 horas da manhã, que era a reunião do comercial. Então era o weekly do comercial, 8 horas da manhã segunda-feira, que é pra quebrar as pernas mesmo. Acabar com tudo. Presencial e tal, 8 horas da manhã. E aí depois começou a ter gente chegando 8h15 e tal. Só eu falei, quer saber? Outra regra, só pode entrar só até 8h10. Boa. Entendeu? Isso. Por quê? Aí, pra mim, faz muito sentido que eu falo, cara, primeiro, receita é mais importante. Então, receita, a primeira coisa que a gente vai discutir. E aí, tinha um momento que eu tinha, tipo assim, das 8 às meio-dia era o weekly. Reunião atrás da outra. Reunião atrás da outra, que era uma situação onde não havia gestão, não havia liderança nas áreas desenvolvidas e tal. Fazia os weeklies e tal, até o ano passado ainda tinha bastante, no ano retrasado. O gestor direto era você. Exato. Por isso, demanda mais do seu tempo. Demanda mais do meu tempo, mas era imprescindível. E assim... Aí entra um pouquinho da pitada da cultura. Cara, 8 até 8h10. Passou disso, não entra. Isso é cultura. Entendeu? Tipo assim, e aí, depois que foi estabelecida uma gestão ali no comercial, aí eu transformei a weekly de liderança das 8. Boa. E tipo assim, então, beleza, não é mais o comercial, mas os líderes, então às 8. Perfeito. Mesma regra. 8 e 8h10 é um terror na cabeça. Eu mesmo já trazei umas 2 vezes. Tipo assim, 2 ou 3 vezes, não lembro agora. É um terror. Você fica, meu Deus não posso atrasar. Se eu quero que os caras da trás, eu não posso atrasar, velho. Seu exemplo. Exato. Então, tipo assim, mas acontece, eu não é ser humano. Só que o ponto pesa pra todo mundo. Tipo assim, pesa. Tipo assim, ninguém se sente bem. Se o cara atrasar, não é sempre, acontece muito raro. É tipo assim, 2 vezes um ano. Exceção. É tipo assim, 1 vez um ano. É raro. Só que quando acontece, dá pra ver que o cara fica destruído. Você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. O cara fica destruído, porque ele chega às 8h10, todo mundo na reunião e ele vai direto lá pra mesa dele.
Então, assim, pesa. E aí, no primeiro dia, não pesa. Só que conforme você vai fazendo, vai virando um negócio forte. Quando você vê, tipo assim, cara, faz parte, você nem consegue começar a sua semana sem isso. E acho que cultura, e junto com o que a gente tá falando aqui, não é uma coisa que no primeiro momento faz sentido. Vai fazer muito mais sentido no longo prazo, com consistência. Sim. Isso. E o que vocês trouxeram é interessante. Então, vamos lá. Então, acompanhar esse cara de perto, ele não é maduro, ele é um bebê, como você disse, então a gente precisa acompanhar ele de perto. E eu acho que vem um pouco da construção dos rituais, né? Vem um pouco da construção dos rituais para que facilite um pouco nessa absorção. Sim. Faz sentido isso, né? Não, faz sentido e é muito importante, né? Falam, né? Por que a cultura numa igreja, a cultura na política funciona? Porque tem ritual, porque tem disciplina, né? Então, na empresa também tem que ter. Então, assim, sabe que tem aquela reunião? Eu concordo 100%. Chegou atrasado, não vai entrar. É cultura da nossa empresa. É pontualidade, a gente bota na nossa cabeça que isso faz algum sentido. Porque é normal, assim, imagina, Grazi, você... Pô, vocês abriram um negócio. Eu também abri um negócio. Justamente o que eu não quero é ter que ter uma pressão dentro do meu negócio que eu me coloque em situações como essa. Então, às vezes, a gente associa a ter um negócio com ter conforto, com ter liberdade de escolha e tal. E aí, quando eu falo isso, eu estou me colocando numa situação desconfortável. Tipo assim, eu não vou poder tomar uma cerveja até tarde no domingo. Não vai poder. E muda o meu domingo, é muito louco. Muda a forma como eu lido. E, tipo assim, e consequentemente dos caras também. É lógico que pra mim, a personalidade, isso não é um problema. Eu gosto. Sim, então, pra mim, não é um problema. Mas o empresário, às vezes, está nos vendo, ele quer... Liberdade, né? Liberdade. Aí ele não pode marcar reunião 8 da manhã na segunda. Exato. Então, assim, ele tem que encontrar outros caminhos que vão conversar com o perfil dele. Né? Mas isso depende esses elementos têm que estar presentes. Tem que estar presente e outra. E depende, é que nem você trouxe aqui esse exemplo. No começo, você fazia as reuniões de vendas toda segunda. Conforme a sua empresa vai crescendo, conforme você vai tendo a liderança, não é que você não vai ter mais, você continua tendo com os líderes e eles vão tendo com a equipe deles. Então, assim, não é que é uma coisa que você vai ter durante 30 anos fazendo a mesma coisa. Não. Quanto mais a sua empresa cresce, quanto mais pessoas você tem na sua equipe, mais você também vai tendo liberdade para ter outros rituais que não sejam tão metódicos, semanais, diários, como você tinha no começo. É isso aí. E o que é liberdade? É aquilo que a gente sempre fala, né? O que é liberdade? Liberdade é você acordar, você é empresário, tá começando, e você vai acordar, agora eu sou empresário, vou acordar às 10 da manhã. Desculpa, tua empresa não vai pra frente. Mas é isso que os caras têm em mente. Quando todo mundo pensa em empreender, eu vou ganhar grana, eu vou ficar de boa. E aí, quando você se pega numa situação... Tipo... É que isso descola muito da realidade. Porque no começo você tem que trabalhar mais. Esse negócio assim, você tem que ter um equilíbrio de vida pessoal com vida profissional. Eu acho maravilhoso isso. Mas no começo você não tem, cara. No começo você vai trabalhar 12, 14 horas por dia, sim. No começo você vai trocar o lixinho da sua sala, porque você não tem dinheiro para pagar uma faxineira, entendeu? Você vai servir o cafezinho. Então, assim, no começo você vai trabalhar... A qualidade de vida, que, né, muito se fala por aí, é maravilhosa, só que conforme você vai progredindo. É a mesma coisa que hoje a gente vê muitos candidatos e muitas pessoas trabalhando que estão com 22, 23, 24 anos, exigindo que as empresas me deem qualidade de vida. Cara, você nem saiu direito da faculdade, você nem tem nem ainda casco criado ainda de profissional, você tá querendo trabalhar 6 horas, 4 horas, como você vê na internet e lê no livro. Então, sabe, Matheus, a gente começa a ver que não é muito bonito o que se fala, mas a realidade é outra. Ela é diferente. Totalmente. E a gente tem que inverter talvez um pouco a ordem. Também queria compartilhar com vocês o que vocês acham. O que eu penso? A minha cabeça funciona da seguinte maneira. Eu prefiro ter esse esforço aqui e, tipo assim, saber que a galera já vai entender bem qual que é a minha orientação de trabalho. Isso. Do que eu ter que corrigir um comportamento ali na frente. Porque eu não estou sem sendo esse exemplo. Então, é menos custoso eu fazer essa parada. Mas já dá o recado de como é que funciona e tal, do que ter que ficar corrigindo o comportamento. Total. Porque, cara, imagina, você vai sinalizando, né, ao longo da... Você sinaliza... Olha só, a parada que eu pego um pouco que eu acho que é importante. Quando você tá lá, sua empresa não tá bem das pernas, você compra um carrão, você tá sinalizando algo pra sua equipe. Com certeza. Quando sua empresa não tá bacana e você tá saindo mais cedo do escritório pra ir pra uma viagem, pra uma festa, você tá sinalizando algo pra sua equipe. Tudo você tá sinalizando todo o tempo. O tempo inteiro. Você, como empresário, você é dono do negócio, você tá sinalizando tudo a todo tempo. Então, você leva um discurso pra todo mundo que a empresa tá horrível. Mas todo mundo sabe que você tá comprando a casa na praia, que você tá comprando um carrão e tal. Não é congruente. Não é congruente, não tem coerência. E se não tem coerência, ninguém é burro. O cara que trabalha pra você também não é.
Então, assim, ele vai falar, o cara tá falando. E aí começa a não ter força a narrativa da pessoa. É isso, você perde força. Exato. E aí, uma preocupação que eu tenho, tipo assim, é de ser da minha palavra colar, no sentido de, tipo assim, cara, é o walk the talk, né? Eu ando de acordo com aquilo que eu falo. É tipo assim, velho, eu me sinto muito seguro pra falar sobre marketing, porque eu invisto, porque eu boto grana, porque eu tenho equipe, porque eu faço. Entendeu? Então eu me sinto seguro pra falar sobre isso. E aí quando eu vou lá e vou dar um feedback pro cara, porque a gente de gestão, a gente vai entrar em várias paradas. Eu falo com um liderado sobre, cara, como ele deve gerir o dinheiro dele, sei lá. Tipo, dou uma dica, tipo, cara, o que você acha disso? Então a pessoa comprar um carro e tal. Falei, cara, eu sigo a minha linha de raciocínio assim, ó. Cara, eu procuro o custo fixo lá embaixo, porque eu não sei se amanhã ou depois eu preciso do salário, eu tô preparado para isso, tal. Só que aí eu preciso ser coerente, né? Não adianta eu falar isso e não sou. Exato. Não, eu tenho que falar de acordo com o que eu sou. Então a gente vai criando, né? Você é um espelho. Então se você não andar de acordo com as suas palavras, você vira um cara que, tipo assim, ninguém leva a sério. Não tem na moral. sua frente vai todo mundo ser legal, mas por trás vai todo mundo falar pra você. Agora, quando você prova, você chega cedo, você vai embora tarde, você vai embora tarde. No final do mês você tá lá, tipo, você tá todo dia. É isso. É outra parada. Aí eu acho que cria força, só que essa força ela tem que... credibilidade, né? Tem um preço, né? Isso é credibilidade, né? Que nem você vê. Muita gente não entendendo de alguns assuntos, mas fala nas redes sociais. E aí a equipe dessa pessoa fala assim, nossa, eu já escutei muito isso. Nossa, a gente tá aqui capengando nesse tema, e essa pessoa vai lá fazendo uma live falando sobre isso e sobre esse tema que aqui dentro de casa não acontece. Ué, não é congruente. Aí você fala assim, pô, tá tendo alto turnover na minha empresa, pô, as pessoas não ficam aqui. Cara, olha as suas atitudes. É isso. A gente tá sendo o tempo todo visto, né? O tempo inteiro, a gente tá o tempo inteiro visto, que nem você falou de cultura, a gente tá falando um pouquinho de cultura. Sim, total. Eu falo muito tem muita empresa que tem a cultura lá um dos valores é a excelência do atendimento, né? Priorizar lá o cliente e tal. Só que você vê dono e você vê líder falando mal de cliente. Na frente de todo mundo. O cliente desliga lá, você desliga o telefone com o cliente, pá, nossa, esse cara é um, meu Deus, chato pra caramba lá da agência, meu Deus do céu, esse cara é... Pronto. Você falou isso? Que cultura que tá lá na sua parede de atendimento a cliente de excelência? Desculpa, meu amigo. Qual é a tua credibilidade de cobrar o teu colaborador para ele não falar mal do cliente e não criticar o cliente? Você entendeu? Então, assim, são as pequenas atitudes do dia a dia que realmente vão mostrando qual que é a cultura da sua empresa.